E bora para mais uma live do nosso projeto Negócios e Café em Fluxo. Bora falar hoje sobre agenda. Afinal de contas, uma mulher com uma agenda produtiva acontecendo não briga com ninguém, não enche o saco de ninguém e traz resultado para a vida. Olha que coisa mais linda! Então a gente vai falar hoje do assunto, né? Sejam muito bem-vindas, mulherada! Então vamos lá, para a gente começar a falar do assunto, eu já quero começar a saber aqui de vocês. Quem é que tem agenda? Você tem agenda com tudo aquilo que é prioridade, que vai te trazer resultado? Ou você faz uma lista de tarefas? Conte para mim. Seguinte, quando a gente está falando de agenda, a gente precisa lembrar que a nossa agenda, ela pode ser a nossa aliada ou ela pode nos aprisionar. E aqui no Negócios e Café em Fluxo, o nosso movimento junto com vocês é ensinar vocês a construírem para viver uma agenda que seja realmente uma agenda onde você seja a dona do seu tempo, a dona das atividades que você sabe que são as mais importantes. E não a prisioneira que fica ali refém do que acontece no nosso dia a dia. Ó, tenho agenda, curando a lista, coisa mais linda, adoro! O checklist habita por aqui ainda, tá tudo bem. Se no checklist você começar a colocar as atividades que mais te geram resultado e você começar por elas, já é um bom começo para que você monte a sua agenda produtiva. Então vamos lá. Hoje, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer a consciência de que a gente não precisa ter uma agenda lotada como sendo um símbolo de valor. Nossa, quanto mais eu trabalho, mais valorizada eu sou. Não, eu vou tirar você desse lugar do trabalhar muito e vou começar a te provocar a trabalhar inteligente. Porque não é sobre quantidade de tarefas que você faz. É sobre qualidade no resultado dos movimentos que você faz para a sua empresa. Quanto mais qualidade eu tiver naquelas principais tarefas que me geram resultado, mais resultado eu vou trazer para minha empresa. Acontece que muitas vezes a gente fica presa naquilo que é gostosinho fazer, que é mais conhecido fazer, e a gente esquece que não é o fazer que foi aquilo que a gente aprendeu, né? Nossa, quanto mais eu faço, mais o resultado eu tenho. Não. Mais exaustão você tem, não mais resultado. Então, a gente vai começar a entender como é que eu faço uma agenda entrar num fluxo dentro da minha rotina real. Porque tem, né, aquele movimento, aquela rotina ideal. Ai, vou fazer acontecer, gabaritar aqui a minha agenda do dia. Mas a gente vive uma vida real. Então, dentro da sua vida real, a gente vai começar a construir a agenda ideal, mas é olhando para a sua realidade. Então vamos começar a lembrar. Agenda lotada não é medalha de honra para ninguém. Ela é só um alerta de que você está fazendo muito e você vai começar a ter pouco resultado porque você vai entrar na exaustão. E aí eu te pergunto, você sente que você está no controle da sua agenda ou você está sendo prisioneira da sua agenda hoje? Está colocando muita atividade que te gera pouco resultado ou você realmente está construindo uma agenda inteligente onde você, dentro das atividades que você coloca, são atividades que você sabe que vão trazer resultado? E por que eu tô te fazendo essa provocação? Porque mulheres ocupadas não necessariamente são mulheres produtivas. Por quê? Porque quando a gente está muito ocupada,
além da gente estar no automático, já pensando no próximo, tá lá com a cabeça lotada de informação, a gente não se permite viver no momento do agora entregue para cada uma das atividades. A gente está tão automático que a gente vai só na execução. E aí eu deixo de viver para ficar só executando. Aí eu viro o quê? Um tratorzão. Aquele que não para um minuto, mas que como não para, não vive. Como não vive, tá sempre exausta. E nesse lugar, a nossa empresa não consegue prosperar. Porque lembra, a nossa empresa, para que a gente tenha uma empresa próspera, a gente precisa ter um CPF saudável. Como é que na exaustão eu vou ter um CPF saudável? Não existe, a conta não fecha. E aí, eu começo a te perguntar, por que é que você se torna prisioneira da sua agenda? Você já se fez esse questionamento? Muitas vezes a gente está tão automático que a gente não para se perguntar, tá bom, eu percebi que eu não sou dona da minha agenda hoje, mas por que eu me permito viver prisioneira da minha agenda? Estou fazendo essa pergunta para você e eu gostaria que você começasse a trazer respostas, porque a gente só consegue mudar de nível quando a gente faz pergunta pra gente e quando a gente responde as perguntas. Porque nesse lugar eu trago a consciência. Quanto mais consciência eu tenho da onde que eu tô, o que que eu penso, o que que eu faço, quais são as minhas escolhas, mais eu vou conseguir ajustar aquilo que não está legal, aquilo que está incomodando. Então, por que é que a gente se torna muitas vezes prisioneira da nossa agenda? Pura e exclusivamente por autossabotagem. Sim, a gente vai se sabotando através de crenças que a gente foi desenvolvendo ao longo da nossa vida. E aí o que acontece? A gente fica lá, vivendo naquelas crenças que nos limitam. A gente fica nos autossabotando. Então eu vou trazer aqui algumas crenças que a gente carrega desde muitas vezes lá da nossa infância, vendo a nossa mãe, a nossa tia, as professoras, como que era a dinâmica delas, né, ao longo ali do dia a dia. Então a primeira delas, por que é que a gente se torna prisioneira? Porque a gente colocou na nossa cabeça que a gente precisa dar conta de tudo. Então, como eu preciso dar conta de tudo, o que eu faço? Eu fico lá fazendo e eu não paro para me questionar. Por que é que eu tô fazendo isso? Isso vai me trazer resultado? Então a gente só fica lá no modo tratorzão fazedora. Esse produto, esse serviço que eu tô colocando a minha energia, o meu tempo, é um produto, é um serviço que vende bem dentro da minha empresa, que as pessoas procuram por ele? Ou é melhor eu pegar, reduzir de repente a minha linha de produtos e de serviços para eu focar no que realmente as pessoas, os clientes procuram, não o que eu gosto. E a gente fica nesse lugar de muitas vezes fazer o que a gente gosta, mas eu não tô fazendo para mim, eu tô fazendo para o cliente. Então eu preciso entender isso. Esse é o primeiro ponto, né? Do motivo pelo qual a gente se torna prisioneira. Porque a gente quer dar conta de tudo o tempo todo, a gente aprendeu isso, viu as mulheres dando conta de tudo, exaustas, mas dando conta, e a gente se coloca no mesmo lugar, repetindo o padrão. Outro ponto, medo de dizer não, de se posicionar. Esse produto, esse serviço eu não faço, eu não atendo. Então hoje eu tava lá na dentista, a dentista perguntou, você atende a adolescente para preparar ela para o vestibular? Eu falei assim, eu atendo a mãe da adolescente para estar preparada para conduzir essa adolescente no vestibular. A adolescente eu não vou atender, porque não é sobre adolescente. Quanto mais ansiosa a mãe tiver, quanto mais a mãe for exigente, mais a adolescente vai se sobrecarregar.
Então, eu não atendo adolescente, mas eu atendo a mãe da adolescente. É se posicionar e mostrar pra pessoa o que ela precisa, porque ela tá procurando uma coisa, mas na verdade ela precisa de outra. Então é saber se posicionar, saber dizer não. Parar de ficar pegando tudo pra você que não é seu. Porque aí eu pego uma adolescente que não é o meu foco, aí eu preciso me aprofundar sobre atendimento de adolescente. Não, então eu atendo a mãe. Uma vez que eu tô atendendo a mãe, se ela quiser que eu atenda a filha em alguns momentos, aí sim. Mas por quê? Porque eu sei o que eu tô fazendo com a mãe. E aí a gente precisa entender isso. Outro ponto, falta de clareza. Você não sabe o que é prioridade, você começa a fazer o que é mais fácil. Você não para se questionar o que me traz mais resultado, você vai fazendo muitas vezes aquilo que para você é automático, é mais fácil, é mais gostosinho. E quem trabalha de casa precisa tomar muito cuidado, porque quem trabalha de casa muitas vezes vai para o que é mais fácil dentro de casa. É a louça, é limpar a casa, é dar conta da roupa, ou seja lá o que for. E aí depois fica falando que não tem tempo, que não tem dinheiro, que ninguém colabora, mas na verdade é você que não está colaborando com você. Outro ponto, aquela crença de que se eu tô sempre ocupada, eu tô produtiva. Não. Estar ocupada não é ser produtiva. Isso é um mito perigoso. Muitas vezes eu tô fazendo coisas que não vão me gerar resultado. Se elas não me geram resultado, no final do dia eu não me sinto produtiva. Porque eu paro e falo assim, não sei se alguma de vocês já esteve nesse lugar, eu já tive muito tempo. De virar e falar, nossa, hoje eu fiz, não parei 1 minuto, mas parece que eu não fiz nada. Por quê? Porque você não está sendo produtiva, você só está ocupada. E são coisas completamente diferentes. Eu posso ser produtiva descansada. Por quê? Porque eu me permito descansar. É nesse lugar do eu faço, eu descanso, eu intuo, eu ajo, eu planejo, eu tenho foco para execução. É nesse lugar que o resultado começa a vir. Aí, quais são os sintomas de uma agenda que te aprisiona? Você tá lá, né? Prisioneira. Tentando dar conta de tudo, com a crença de que tá ocupada é ser produtiva, tá lá, não consegue falar não pra ninguém, não sabe qual é a sua prioridade. Quais são as consequências de estar neste lugar? A gente fica sobrecarregada, porque tá lotada de responsabilidade, muitas vezes que não são nossas, nas nossas costas. A gente começa a ter um monte de tarefa acumulada, porque a gente abre 1000 abas, né? Começa 1000 tarefas ao mesmo tempo e não finaliza nenhuma. A começar mesmo do computador, para quem trabalha no computador, tem lá 1000 abas abertas, um monte de pesquisa, um monte de início de coisas fazendo, planilhas e não termina nada. Começa com o chicotinho se autocobrar, porque eu tô fazendo e eu não tenho resultado, porque eu começo e eu não termino, porque toda hora eu sou interrompida, porque ninguém colabora comigo. E aí a gente sente culpa de que eu tô trabalhando, mas eu não tô tendo resultado. Aí eu tô com os meus filhos, mas eu nunca tô presente, porque eu já tô pensando em alguma coisa. Aí eu não tenho tempo pra cuidar de mim. Aí eu tô sendo grossa com meu esposo, ele não me entende. A gente começa a entrar nesse lugar. Acontece que esse lugar vibra muito baixo e a gente é vibração pura. Então, o que acontece aqui dentro do nosso corpo vibra. Se eu tô nesse lugar de sobrecarga, de tarefas acumuladas, de autocobrança, de me culpar, eu baixo a minha energia. Quanto mais eu abaixo a minha energia, menos eu fico conectante com as pessoas. As pessoas sentem aquela energia baixa e falam assim, ixi, lá vem ela, a dona encrenca tá chegando, a sabe tudo tá chegando, eu era sabe tudo, a sabe tudo tá chegando. Socorro, Deus!
Que bom que eu saí desse lugar. Ia morar em Vigé para não entrar nele. Mas vamos lá. E aí, a gente já falou aqui o que torna a gente prisioneira da nossa agenda. Quais são as consequências de estar prisioneira da nossa agenda? Agora a gente vai falar, tá bom, como que eu faço para ser a dona da minha agenda? Né? O que não fazer eu já estou entendendo. Mas quais são as estratégias que eu posso começar a colocar no meu dia para que eu me torne dona da minha agenda? Ô mulherada, tá fazendo sentido? Coloca aqui pra mim, porque eu não tô vendo ninguém participar comigo. Eu gosto de live com participação, tá? Só pra vocês saberem. Inclusive, empreendedoras prosperam mais quando participam mais, que é sinal de que vocês estão aqui conectadas, entendendo aquilo que vocês precisam olhar para aí e fazer a parte de vocês. Então tá bom, que bom que vocês estão aí, muito bom, coisa linda. Então vamos lá. Quais são as estratégias para que a gente se torne dona da nossa agenda? Eu coloquei aqui 4 estratégias. A primeira é você ter clareza da onde você deseja chegar. Se eu não tenho clareza de qual é a minha meta do mês, se eu não tenho clareza de quanto eu escolho vender no mês, se eu não tenho clareza dos produtos ou dos serviços que eu preciso oferecer no mês, dos movimentos que eu preciso fazer para vender, eu não vou fazer as ações direcionadas. Eu não vou me colocar nos networking certos, eu não vou me conectar com as pessoas certas, mandar uma mensagem para elas. Eu preciso ter clareza. Clareza dos meus números, clareza de onde eu desejo chegar. Quando eu tenho clareza, aí eu coloco lá na minha agenda quais são os inegociáveis. Por exemplo, prospectar, independente do que você faz, prospectar, conversar com seus clientes, com futuros clientes, deveria ser a atividade número 1 da agenda de cada uma de nós. E geralmente ela nem tá no nosso dia a dia na agenda. Então, para eu poder ter uma empresa próspera, eu preciso ter venda. Para eu poder ter venda, eu preciso ter meta. Para eu poder ter meta, eu preciso saber quanto que eu desejo vender, com quantas pessoas eu preciso falar, onde eu preciso estar e por aí vai. Aqui Insight é uma xícara de café. Ai, que bom, adorei. Então, quando vocês tiverem insights, vocês coloquem uma xícara de café. Coisa linda. Amei, Aline. Aí o segundo ponto é a coerência. A sua agenda, ela está sendo montada coerente com a missão da sua empresa? A sua empresa, né, para começar, precisa ter uma missão. Tudo que a gente vai fazer dentro da nossa empresa, todos os movimentos, todas as ações, são voltadas para a missão. Quando eu vou montar a minha agenda, eu preciso colocar as atividades coerentes com a minha missão. Não com o que eu gosto de fazer, com o que é gostosinho fazer. É com a missão. Porque se eu fosse fazer o que é gostosinho fazer, eu ficava aqui conversando o dia inteiro com vocês. Porque ficar na live pra mim, fazer atendimento, é uma delícia. Mas a vida não se resume só a isso. Então, pra gente poder estar na live, fazer os atendimentos, a gente precisa vender, né? Então, a gente tem que fazer o que adulto faz, não o que a criança gosta. Então, o segundo ponto é a coerência para que você comece a ser a dona da sua agenda. O terceiro é a constância. Eu preciso estar ali todos os dias fazendo aquilo que só eu posso fazer. Por exemplo, prospectar de segunda a segunda. Ah, mas Joy, as pessoas... Gente, hoje com a rede social você prospecta pelo direct. Sábado e domingo eu prospecto no direct. E a mulherada super responde. Cadê você prospectando? Tá prospectando ou tá contando historinha pra você? E aí aqui eu vou trazer para vocês o seguinte: é muito melhor você prospectar
um pouco todos os dias para trabalhar a sua constância, do que você prospectar muito um dia só. Prospectou lá 20 pessoas num dia e começam a te responder, você não responde todo mundo, você responde sem foco, sem atenção. Que tal você prospectar 5 por dia? Pelo menos você tá ali inteira para responder para essas 5, para entender a necessidade dessas 5, para conversar com essas 5, para fazer perguntas inteligentes para essas 5. E aí a sua agenda começa a ficar mais produtiva. E claro, eu mandei para 5. Funil, né? Nem todo mundo vai te responder. Mas aquelas que te responderem, você tá ali, focada, direcionada, para fazer o seu melhor por ela. Então, constância, todos os dias, por um longo período. Prospectar é para a vida inteira da sua empresa. E o caminho, qual que é o caminho? É a gente lembrar, eu sei qual é a minha missão, eu sei as atividades que eu preciso fazer que me geram mais resultado. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso organizar o meu dia, planejar o que eu começo a fazer primeiro, que me gera mais resultado, agir, ir lá e fazer. Olha que coisa! Aí eu vou ter um resultado. Desse resultado, eu faço uma revisão para entender o que deu certo, o que não deu certo, o que eu preciso ajustar aqui. E quando eu vou ganhando inteligência em relação a esse meu movimento, porque eu vou fazendo com consistência todos os dias, com constância todos os dias por um longo período, com coerência, coerente à minha missão. Quando eu vou fazendo esse movimento e ajustando a rota, porque eu tô olhando o que deu certo, o que não deu certo, começa a entrar num fluxo. E aí as coisas começam a acontecer, por quê? Porque eu desenvolvi um novo comportamento, um novo estilo de liderar a minha agenda. E isso vai começar a te trazer, obviamente, novos resultados. Joy, mas é muito desafiador. Eu sei que é desafiador, mas também é desafiador você acordar e ficar o dia inteiro fazendo um monte de coisa, terminar o seu dia exausta e ter resultado zero. Eu prefiro me colocar na zona de desconforto para ir lá todo dia fazer atividades que me geram resultado, mas que são desconfortáveis para mim, mas que eu sei que se eu fizer dia após dia, eu vou começar a ganhar inteligência, eu vou desenvolver novos comportamentos, eu vou desenvolver novas habilidades e vai ficando familiar. E aí ali eu começo a me tornar líder da minha agenda, líder dos meus resultados. E aí, qual é a ação que eu quero trazer para vocês hoje, para que vocês levem como uma atividade, para vocês fazerem hoje como uma empreendedora adulta, uma empreendedora que está ali todos os dias trabalhando para a sua empresa, para prosperar a sua empresa. Quando você prospera a sua empresa, você prospera a sua vida. Quando você faz a sua agenda e você prospera na pessoa física, você prospera na sua empresa. Um retroalimenta o outro. E aí eu vou te trazer algumas perguntas para você se responder, para você começar a viver essa retroalimentação. Então anota aí, faz a sua lição, o seu crescer, e aí quando você fizer o seu crescer, você coloca aqui no direct pra gente como é que foi, tá? Então vamos lá. Como é que você ocupa 80% do seu tempo? Pega aí o seu dia, você ocupa ele fazendo as atividades que vão te gerar mais resultado? Ou você ocupa ele fazendo um monte de atividade, começando um monte de coisas que não vão te gerar resultado? Essa é a primeira pergunta que você vai se fazer, para você já entender onde você tá. Nós estamos aqui traçando um diagnóstico, tá? Segundo ponto,
O que dessas atividades, dos 80% do seu tempo, estão te gerando dinheiro, estão te gerando bem-estar e estão gerando expansão da sua empresa? Quais são essas atividades? Não, Paty, essas daí são para você responder para você, tá? Que eu vou colocar aqui 4 perguntas, aí você faz um diagnóstico da sua empresa, mas traz pra gente no direct, porque aí a gente vai te orientando. É legal a gente saber, aí a gente vai orientando você para você ir ajustando aquilo que for importante, tá? Então vamos lá. 80% do seu tempo na sua agenda, você ocupa com quais atividades? Desses 80%, o que gera para sua empresa dinheiro? O que gera para sua vida pessoal bem-estar? E o que gera para sua empresa expansão dessas atividades? Terceiro ponto, o que você precisa parar de fazer que não está te gerando nenhum resultado ou reduzir, que é alguma coisa que sim, precisa ser feito na sua empresa, mas não na quantidade que você está fazendo. E o quarto, o que não pode faltar na sua agenda para ela ser a sua aliada? Essa quarta pergunta, ela é uma pergunta bilionária. Por quê? Porque se você não colocar na sua agenda aquela atividade que te nutre de você, você vai começar a usar a sua agenda contra você, não como sua aliada. Então, por exemplo, uma atividade que para mim é inegociável, que ela faz eu me sentir bem no meu dia e que eu não negocio. Inegociável a gente não negocia. Eu tenho 2 que são inegociáveis para mim, porque eu estando bem comigo, eu estou bem para a minha família, para as pessoas, para os clientes, para todo mundo. Mas atividades minhas comigo. Então a primeira é o meu acordar, onde de manhã cedo tô eu, comigo, com as minhas emoções, com a minha fé. E a segunda é a atividade física. Para mim, essas 2 são atividades inegociáveis que fazem com que a minha agenda se torne minha aliada. Eu tô ali me percebendo, sentindo as minhas emoções, entendendo como que eu tô, trabalhando a minha fé, me conectando. Eu me nutro da minha espiritualidade. E aí eu vou lá, eu gero energia através da atividade física. Então eu me sinto bem, eu me sinto disposta, eu me sinto feliz. Quando eu sento para prospectar, putz, eu tô lá. É uma atividade que para mim é desconfortável. Eu vou lá focada, eu vou feliz, eu vou com a minha melhor energia. Por quê? Porque eu me nutri de mim. Então a gente precisa ter esse inegociável com a gente. Se você não tem na sua agenda, entende qual é e já organiza para você colocar. Tá? Então vamos lá, vamos trazer aqui um resumo. A agenda, ela é uma ferramenta para facilitar os resultados da sua vida. Ela não é uma prisão. Ela é uma ferramenta que facilita. Outro ponto, você não vive para sua agenda. Ela existe para liberar o seu tempo para você fazer o que importa, o que é mais importante, o que vai gerar mais resultado. Outro ponto, coloque na sua agenda aquela atividade inegociável, sua com você, que não pode faltar na sua agenda. Eu tenho outros inegociáveis, eu tenho negociável do café da manhã com as minhas filhas, eu tenho negociável de bater um papo de pelo menos 10 minutos com o meu esposo, são outros inegociáveis, eu tô falando aqui, nesse momento, do seu com você. Boa tarde, Rô maravilhosa, seja muito bem-vinda. E aí, fica o meu convite. Dentro do Negócios e Café em Fluxo, a gente aprofunda esse assunto com vocês.
A gente vai ajudando vocês a construir essa agenda produtiva que gera mais resultado. E agora no mês de agosto, a gente vai fazer um workshop de agenda produtiva para que você prospere na sua empresa. E o que a gente vai fazer nesse workshop? A gente vai estar junto ali durante 2 horas focada, construindo a agenda produtiva de cada uma de vocês, trazendo essa harmonia de energias, trazendo os inegociáveis e trazendo tudo aquilo que te gera mais resultado. Como é que eu pego tudo isso e coloco na minha agenda para que ela seja uma agenda que vai gerar resultado para a empresa? A gente vai construir isso junto no workshop que vai acontecer agora no dia... Agora eu não lembro que dia que é, a Aline, se tiver aqui, me fala, mas vai ser em agosto. E aí a gente vai junto fazer isso. Para quem é associada do Negócios de Café em Fluxo, já ganha aí a entrada do workshop, que vai ser online. Para quem não é associada, mas deseja estar com a gente, aí chama a gente que a gente explica como é que vai funcionar para vocês, tá? Então vamos lá. Precisamos de trazer, deixa eu pegar aqui minhas anotações. Lembrar que a gente se auto-sabota, não precisamos dar conta de tudo, podemos dizer não, nos posicionar. O que tá faltando pra gente é prioridade, é clareza do que traz mais resultado. Quando a gente não dá posicionar dessa forma, a gente começa a ficar sobrecarregada, a gente fica com um monte de tarefa acumulada, a gente entra na autocobrança, na culpa, o chicotinho que a gente não larga. Para que a gente mude esse cenário, a gente precisa ter clareza, coerência, consistência e traçar o caminho que vai levar a gente para onde a gente deseja chegar. E por último, entrar em ação, trazendo para a gente o que não pode faltar na nossa agenda e colocando nos 80% da nossa agenda aquelas atividades que vão gerar mais resultado. Certo? Mulherada, semana que vem, 13 horas, temos live aqui novamente com a Sol maravilhosa. Quem não está no nosso grupo do WhatsApp, entra no grupo que a gente coloca lá pelo menos 2 podcasts por semana para ampliar a sua visão em relação ao seu empreendedorismo dentro da empresa. E o que precisar, a gente está junto aqui no Negócios e Café em Fluxo e teremos mais uma edição do nosso presencial no dia 20 de setembro. Então, se você deseja estar no presencial com a gente, fazendo vendas, olhando para você, cuidando de você, também chama a gente no direct que a gente explica tudo direitinho como vai funcionar, porque aí é presencial. E no presencial a gente tem vagas limitadas de acordo, né, com o tamanho do espaço que a gente vai estar. Então, desejo a vocês uma terça-feira abençoada e o que vocês precisarem é só chamar a gente. Um beijo grande no coração e bora vir ser associada, coisa linda. Ó, o workshop é dia 16/8 às 10 horas. Ô mulherada, ó, fica aí que eu vou tirar uma cartinha aqui, me deu vontade de tirar uma cartinha. Então mentaliza aí, quem saiu perdeu. Mentaliza aí o que vocês vão receber. Daí que eu vou mentalizar o que eu vou receber daqui. Vai vir uma mensagem pra gente, aí você recebe ela aí no seu coração. Então, bora acessar aqui a nossa cartinha. Vamos lá. O chamado é ouvido por quem está aberto para a evolução. Aceitar é fundamental para quem quer aprender pelo amor. Então, mulherada, se você deseja aprender a prosperar pelo amor, recebe o chamado que tá aí falando, não dá mais, tá pesado. Desse jeito, você não vai prosperar dentro da sua empresa, porque você tá no caminho errado, bora ajustar. Então, lembra disso, isso é um chamado para que a sua empresa evolua a partir da sua evolução e para que você evolua a partir da evolução da sua empresa, uma retroalimentando a outra.
Um beijo no coração. Terça-feira que vem, live à 1h da tarde. Obrigada, mulherada que tá aqui presente, suas maravilhosas.